Amanhã é para sempre, resumo semanal, de 27 a 31 de dezembro. Lembrando que os resumos podem sofrer alterações de acordo com a edição realizada pelo SBT. Nessa semana, a família Elizalde resolve fazer a exumação do corpo de Soledade, mas ao abrirem a cova, se deparam com uma surpresa. Assista o vídeo até o final para saber de todos os detalhes. Capítulo 21. Fernanda aguarda apreensiva a decisão da família sobre o destino dos restos mortais de Soledade. Bárbara pensa consigo mesma que tudo isso é uma perda de tempo, pois os restos mortais de Soledade vão continuar apodrecendo onde estão. Começa a votação. Aníbal lembra que no jazigo só estão sepultados membros da família Elizalde e vota contra. Camilo, completamente bêbado, também vota contra. Fernanda e Adriano votam a favor. Bárbara diz que o melhor é que Soledade fique em um lugar próximo à sua família e vota contra. Santiago empata a votação, votando a favor. Priscila desempata e dá seu voto a favor. Bárbara, apesar de estar furiosa, diz para Fernanda que irão apoiá-la em tudo, para que sua babá tenha um funeral digno de uma rainha. Fernanda e Santiago ficam felizes com o resultado da votação. Aurora pensa que nunca foi tão bem tratada como está sendo pela família Elizalde, e sorrindo, ela diz que Santiago parece um anjo em sua vida. Lúcio diz para Jacinto e Margarida que Dona Bárbara está convencida de que Margarida e Gardênia foram as responsáveis pelo envio das flores a Fernanda e promete convencê-la de que está errada, se em troca eles entregarem a chave da casa de Soledade. Jacinto, furioso, responde que o único que pode lhe entregar as chaves é Eduardo, filho de Soledade. Aurora se questiona, será que o carinho que Bárbara demonstra à sua família seja só falsidade? Ela completa dizendo que alguma coisa em Bárbara a deixa intrigada. Enquanto isso, Dominga está furiosa com o sumiço de Aurora. Aurora promete que nunca mais voltará para a casa de Dominga. Eduardo faz um sinal de sim para Jacinto e ele diz que vai pensar se Lúcio pode ficar com a casa de Soledade. Margarida fica indignada e fala que não podem fazer negócio com uma coisa que não é deles, mas Jacinto diz que ele sabe o que está fazendo. Eduardo espera Lúcio ir embora e diz que quer saber se Lúcio é cúmplice de Bárbara Greco. Gonçalo agradece a Bárbara pelo apoio que deu a Fernanda. Eduardo se lembra de Fernanda e diz que sofre muito a cada recordação dela. Aníbal está furioso com Priscila por ela ter ficado contra sua decisão. Enquanto isso, ela se diverte ao vê-lo assim. Adriano está revoltado porque não terá a lua de mel e, para piorar, Fernanda diz que só terão a noite de núpcias quando ele voltar de Nova York. Adriano culpa Franco Santoro por não poder ter sua lua de mel e diz que Franco e Aníbal fizeram negócios durante todo o casamento. Érica acorda e estranha estar na casa de Franco Santoro. Ele explica as circunstâncias em que se conheceram a ela, e ao ver seu rosto todo machucado, ela se lembra da agressão de Camilo e pede sua ajuda para se vingar dele. A consciência de Fernanda a questiona sobre o porquê não ter dito que conheceu Franco Santoro para Adriano. Ela fala que sabe que Fernanda se sente atraída por Franco e fica nervosa quando está perto desse homem misterioso. Liliana acorda assustada e chama por Eduardo. Aurora diz a Santiago que adorou sua família, exceto Bárbara, que lhe pareceu estranha.
Bárbara dopa Gonçalo lhe oferecendo um leite batizado com tranquilizante. Aurora diz a Santiago que irá embora no dia seguinte logo pela manhã, pois está decidida a procurar pela sua mãe. Gardênia chega na casa de Jacinto, furiosa. Ela pensa que ele está traindo sua irmã com outra mulher, e ao ver Margarida de bem com o marido, pergunta quantas mentiras ele teve que contar para poder reconquistá-la. Bárbara liga para Oregon e ordena que ele arranque toda a verdade de Liliana para descobrir o que ela disse para Fernanda. Fernanda chora ao se lembrar de sua babá Soledade. Capítulo 22. Bárbara vai atrás de Adriano e diz que vai lhe dar uma noite de núpcias maravilhosa. Adriano pergunta por Gonçalo, mas a hiena responde que ele já está no quinto sono. Enquanto isso, Aurora anda pela casa, pois não está conseguindo dormir. Liliana acorda Ciro e conta que sonhou com Eduardo, que ele chorava ao ver Fernanda se casando com outro. Ciro promete que irá ajudá-la a falar com sua irmã. No jardim da fazenda Elisalde, Aurora flagra Bárbara e Adriano se envolvendo. Ela vê a cena pela janela e fica chocada. No dia seguinte, Gardênia diz não entender o motivo que fez Margarida reatar com Jacinto assim de repente. Camilo, furioso, exige explicações de Jacinto sobre os pregos que estavam na sola do cavalo que sua amiga montou. Fernanda desce as escadas e grita com Camilo. Ela diz que ele não tocará um dedo em Jacinto. Camilo fica furioso porque Fernanda o impediu de continuar a agressão a Jacinto, a quem culpa pelo acidente sofrido por sua amiga. Fernanda o responsabiliza por ter destruído a vida de Érica e deixa claro que não vai permitir que faça o mesmo com outras pessoas. Dr. Oregon tenta convencer Liliana de que é seu amigo para ganhar sua confiança e descobrir o que conversou com Fernanda, porém Liliana desconfia e não diz nada. Aurora toma café da manhã junto a Santiago e a família Elisalde. Aurora fica intimidada com o olhar de Bárbara Greco. Para se vingar da surra que levou de Camilo, Érica propõe a Franco que a acompanhe até a fazenda dos Elisalde como se fossem namorados. Eduardo aceita acompanhá-la e diz que sabe muito bem o que é ser humilhado. Fernanda pergunta a Jacinto se Eduardo está no povoado, mas ele nega. Ela insiste que precisa entrar em contato com ele para informar que os restos mortais de sua mãe irão para o mausoléu da família Elisalde. Ciro paga para que Agripina permita que Liliana fale com sua irmã Fernanda e peça a ela que não se case com Adriano, pois ela e Eduardo se amam. Oregon dá flores a Liliana e pergunta sobre o que falou com sua irmã Fernanda. Capítulo 23. Bárbara critica Artêmio por obrigá-la a não dizer para Fernanda que Soledade havia morrido e o responsabiliza pelas flores e o bilhete anônimo que ela recebeu no dia do casamento. Ele nega ter enviado o bilhete e afirma que só pode ter sido o Eduardo. Bárbara insiste que não foi Eduardo, uma vez que ele não apareceu no povoado nem para o enterro da sua mãe. Artêmio pede que ela investigue o caso. Aurora, chorando, diz a Santiago que tem medo de se apaixonar por ele. Ela diz que vai ficar na fazenda ao lado dele. Os dois quase se beijam, mas Camilo aparece para atrapalhar o casal. Liliana tenta se comunicar com Fernanda e deixa um recado como se fosse Eduardo. Fernanda e Franco se encontram por acaso. Ele se surpreende ao ver que ela não viajou com seu marido Adriano para Nova York.
Eduardo não consegue esconder a felicidade de ter voltado a ver o seu grande amor. Gardênia fica intrigada com o comportamento de Margarida, que sempre hostilizou Eduardo e agora o defende. Ela desconfia que Margarida sabe de alguma coisa. Lúcio conta para Bárbara que ligaram da parte do Eduardo para Fernanda. Tomásia passa o recado sobre a ligação para Fernanda. Ela fica surpresa ao ver o nome de Eduardo. Bárbara diz a Fernanda que elas têm que ter certeza de quem foi essa pessoa que telefonou. Pois se foi o filho de Soledade, isso explicaria o buquê de flores e o recado sobre a morte de sua babá. Jacinto conta para Eduardo que a família Elizalde pretende enterrar novamente sua mãe e vão levá-la para o mausoléu da família. Priscila descobre que seu marido Aníbal é estéril. Fernanda consegue entrar em contato com Eduardo, pedindo autorização do translado dos restos mortais de sua mãe para o mausoléu da família Elizalde e que ele esteja presente na cerimônia. Fernanda fica chateada ao ser tratada com indiferença por Eduardo. Santiago estranha o comportamento de Fernanda e pergunta se ela não esqueceu o seu amor de infância. Eduardo, furioso, desabafa com o padre e diz que não pode permitir que sua mãe termine dentro de uma cova da família Elizalde. Eduardo fala que vai impedir que isso aconteça, mesmo que ele vá parar na cadeia. Priscila, mesmo sabendo que Aníbal é estéril, diz a ele que os resultados não mostram nenhum problema que o impeça de ser pai. Capítulo 24. Eduardo visita Liliana e Agripina o questiona se ele conhece Eduardo, pois Liliana o chama o tempo todo. Eduardo responde que sim, mas que ele jamais poderá visitar Liliana, pois está morto. Priscila diz a Bárbara que a fará avó antes de Fernanda, já que o médico afirmou de que ela e Aníbal estão em perfeitas condições para gerar um filho. Gonçalo avisa Fernanda de que a exumação do corpo de Soledade será ao meio-dia. Bastante emocionada, ela comenta com o pai que a separação de Eduardo e sua mãe Soledade o tornou um homem duro e sem sentimentos. Ela conta que Eduardo a tratou como uma estranha e falou como se a culpasse de algo. Gonçalo conta que durante todos esses anos sempre visitou Soledade, mas que ela lhe disse que essas visitas lhe faziam muito mal e por isso se afastou. Eduardo entra no quarto de Liliana e pergunta se ela tem o procurado, mas antes dela responder, são interrompidos por Ciro. Liliana diz a Ciro que aquele homem se chama Eduardo. O encontro é muito rápido, pois Agripina chega para levar Ciro ao seu quarto. Priscila sai para jantar com Vladimir. Ela diz que agora o jogo começou e em seguida o beija. Eduardo diz para Jacinto que Liliana o reconheceu e que ela está mais lúcida do que todos pensam. Diz ainda que ela o pediu para não a abandonar e apoiá-la. Ao fazer a exumação do corpo de Soledade, Fernanda, Santiago e Aurora se surpreendem ao constatarem que os restos mortais desapareceram. Fernanda está convencida de que foi Eduardo. Eduardo comenta com Jacinto que, graças ao Padre Bosco, sua mãe vai poder descansar em paz, na igreja de São Rafael. Eduardo se emociona ao segurar uma caixa com as cinzas de sua mãe. Priscila e Vladimir se envolvem. Doutor Oregon, furioso, diz a Liliana que se não contar o que conversou com Fernanda, vai submetê-la a eletrochoques para que fique louca de verdade. Capítulo 25.
Eduardo comenta com Jacinto que vai propor um trabalho a Gardênia, pois tem certeza que ela não o reconhecerá. Bárbara fica furiosa ao saber do desaparecimento dos restos mortais de Soledade e por não ter certeza se Eduardo está envolvido. Para descobrir a verdade, pede a Fernanda que entre em contato com ele. Fernanda diz que vai esperar alguns dias e, se não conseguir falar com ele, irá procurá-lo nos Estados Unidos. Aníbal conta ao pai que Camilo agrediu Érica e desfigurou seu rosto. Fernanda, revoltada, torce para que Érica o denuncie. Gonçalo, furioso, dá um soco em Camilo e diz que vão oferecer um jantar a Érica para que se desculpe. Liliana, assustada, conta a Ciro que foi ameaçada por Oregon e por isso pediu ajuda a Eduardo. Fernanda diz a Bárbara que talvez Eduardo jamais volte para a fazenda por conta da intriga que o separou de sua mãe.